9h14, um assunto em debate permanente aí, é o uso do tal medicamento, tratamento precoce para Covid-19. Cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, já foi colocado também a azitromicina. Ontem, o médico Zacarias Calil, no evento do Palácio das Esmeraldas, disse: tem que usar, eu uso e recomendo. Caiado, médico também, foi pro outro lado. Não é assim não, deputado, vamos com calma. Vamos conversar sobre esse assunto com o Conselho Regional de Farmácia. Lorena Bahia, presidente do Conselho, dialoga conosco. Olá, Lorena. Tudo bem? Bom dia. Olá, Altair. Bom dia, ouvintes da Rádio Bandeirantes. É um prazer estar aqui com vocês hoje para a gente falar desse tema tão importante que é o uso racional de medicamentos, sobretudo agora, né, nessa pandemia, em tempos em que a população vive um tempo de apreensão, de muitas incertezas, né? Então, tem muita coisa sendo utilizada e é sempre bom a gente alertar a população sobre os riscos na utilização de medicamentos. Qual é a reação dos farmacêuticos diante dessa pressão de opinião pública, pressão do presidente Bolsonaro, pressão do você está falando do Ministério da Saúde, de autoridades, de deputado federal, pelo tal uso do medicamento precoce? Então, na verdade, Altair, nós farmacêuticos, nós defendemos o uso racional de medicamentos. Então, é importante a gente esclarecer que diante dos estudos científicos que a gente tem hoje em dia, não há nenhum medicamento capaz de prevenir o novo coronavírus, ou sequer existe algum kit que reúna os preventivos da doença. Existem sim medicamentos que são capazes de tratar sintomas e controlar o avanço da doença, mas esses medicamentos, eles não podem ser tomados por conta própria. Eles devem ser prescritos por um médico após o diagnóstico, avaliação e acompanhamento de cada pessoa. Pois o que acontece? A doença, ela evolui de forma diferente para cada paciente. Então, a ivermectina, como outros medicamentos que são tarjados, ela é um medicamento que ela precisa de uma prescrição médica e precisa, sobretudo, das orientações farmacêuticas quando ela for dispensada. Então, assim, o Conselho Regional de Farmácia, ele não recomenda o uso da ivermectina para a prevenção da Covid. E também a gente aproveita para advertir quanto aos riscos que esse medicamento traz para um paciente em estágio grave da doença. Então, a utilização da ivermectina, quando há sinais de hiperinflamação, ela pode acabar cometendo o sistema nervoso central. Então, o médico, ele deve fazer uma rigorosa avaliação do risco-benefício antes de prescrever esse medicamento, estando atento principalmente aos sinais e sintomas de alteração do estado mental e sensorial de cada paciente. Quer dizer, cada cada tratamento é um caso, apesar de termos aí um protocolo de atendimento geral, mas cada caso tem que ser avaliado com bastante cuidado com a autoridade médica. Mas não é isso que as pessoas estão fazendo, né, Lorena? Então, quem faz diagnóstico é o médico, né? Então, o médico, ele avalia os exames do paciente e um conjunto de sinais e sintomas que vai levar esse médico a diagnosticar o paciente. Esse paciente, estando com a Covid, o médico vai fazer a prescrição do tratamento adequado. E esse tratamento, ele deve ser dispensado por um farmacêutico que vai orientar o paciente em relação ao uso correto desses medicamentos. Então, são medicamentos que, para serem utilizados, eles necessitam de uma prescrição médica e necessitam também das orientações de um farmacêutico. Então, todos os profissionais de saúde, eles devem estar atentos e eles devem ter conhecimento sobre os riscos neurotóxicos que a ivermectina pode ocasionar. Então, dessa forma, eles podem oferecer informações completas e promover um monitoramento clínico adequado do paciente. Dessa forma, ele vai identificar possíveis reações adversas e evitar a ocorrência de mais danos pelo novo coronavírus.
Então não é um medicamento que eu posso tomar por conta própria, não é um medicamento que vai me curar da Covid. É bom falar também, Altair, que esse medicamento, toda a efetividade dele para a Covid-19 foi testada somente in vitro, somente em laboratório. A gente não tem nenhum estudo que traz dados robustos de utilização em humanos. E quando a gente fala que foi testado in vitro com resultados positivos, eu tenho que lembrar que em outros estudos, em outras ocasiões, esse mesmo medicamento se mostrou efetivo, por exemplo, para tratar o vírus do HIV. Então, assim, a gente precisa de mais estudos para falar que realmente ele tem uma atividade antiviral contra o coronavírus. E isso hoje a gente não tem. Agora, Lorena, o Ministério da Saúde distribuiu o kit Covid. Os farmacêuticos ficaram assustados com isso ou não? Assim, a gente fica surpreso, mas a gente entende que o Ministério da Saúde é a maior autoridade sanitária e de saúde do nosso país, e o que a gente tem feito é orientar os farmacêuticos para que esses medicamentos não sejam entregues à população sem as devidas orientações para sua utilização. Então, o Conselho Regional de Farmácia, ele se preocupa muito com a dispensação feita de forma orientada para o paciente e se preocupa também com a falsa sensação de segurança e proteção que o uso desses medicamentos podem causar à população. Então, muita gente vai usar o medicamento, vai achar que está bem, que não transmite nem pega mais a doença, e isso pode provocar um relaxamento das condições básicas e comprovadas de combate à pandemia, que é a utilização da máscara, a utilização do álcool em gel, as medidas de distanciamento social. Então, a Covid é uma doença que não tem cura, mas que ela precisa cada vez mais ser evitada em nosso meio, e para isso a gente precisa manter o distanciamento social, a higienização frequente das mãos com água e sabão e o uso de máscara e do álcool gel quando não for possível lavar as mãos. Então a gente tem essa preocupação das pessoas terem uma falsa sensação de proteção com o uso do medicamento. E o que a gente tem orientado os nossos farmacêuticos orienta a população em relação ao uso correto desses medicamentos, só dispensa o medicamento sob prescrição médica. A gente acredita que toda prescrição médica ela só acontece depois de um diagnóstico correto, e orienta a população a não abandonar os hábitos de higienização frequente, que é o que a gente precisa de fortalecer na nossa comunidade. Para concluir, Lorena, qual é a preocupação nesse momento do Conselho Regional de Farmácia em relação a essa abertura generalizada com protocolos, com critérios em Goiânia principalmente? Olha, a gente tem uma preocupação grande porque a gente tem acompanhado o Estado e também os hospitais privados, conveniados, eles já apontam para uma saturação do estado de saúde em Goiás. E a gente tem que lembrar que não existe cura para a Covid-19. Então, a gente precisa reforçar os cuidados, sair de casa quando necessário, sempre que sair, utilizar a máscara e lembrar a população que o uso de qualquer medicamento só deve ser feito sob prescrição médica e com orientação de um farmacêutico. Não entre em pânico por causa da Covid-19. Se precisar de qualquer orientação, eu peço à população que procure o farmacêutico. Em toda farmácia, a gente sempre tem um farmacêutico disponível a orientar a população. E o farmacêutico, eu costumo dizer, Altair, que é o profissional de saúde mais acessível à população. Onde tem um farmacêutico, tem sempre um profissional disposto a fazer o bem, disposto a orientar e a cuidar. Então, antes de tomar qualquer medicamento, o conselho que eu dou é procure a orientação de um farmacêutico. Obrigado, Lorena, pela entrevista aqui no Jornal Bandeirantes, representando o Conselho Regional de Farmácia. Bom dia. Eu que agradeço a oportunidade, Altair, e coloco não só o Conselho Regional de Farmácia, mas os nossos quase 11 mil farmacêuticos que a gente tem no estado de Goiás
a serviço da Rádio Bandeirantes e toda a sociedade goiana. Muito obrigada. Obrigado. 9